Rotina para o equilíbrio, como integrar trabalho, saúde e lazer. Ter uma rotina funcional em que a gente consiga ter o equilíbrio entre trabalho, saúde e lazer pode não ser uma tarefa tão fácil. Muitas vezes a gente acaba se dedicando muito ao trabalho ou muito à saúde e acaba vivendo uma situação em que a gente não tem o equilíbrio. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre rotina, sobre como ter o equilíbrio na nossa rotina em todos os pilares. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist com vários vídeos sobre rotina, como você pode ter uma rotina equilibrada, como que você pode organizar a sua rotina da melhor forma possível, integrando o trabalho, a saúde e o lazer. Você sente que muitas vezes você está correndo atrás do tempo, como se você não tivesse as mesmas 24 horas que as outras pessoas têm? Isso é uma situação frequente na vida de diversas pessoas. E a gente precisa entender que não, as outras pessoas não têm mais do que 24 horas, o dia delas tem a mesma quantidade de horas que o seu, mas muitas vezes a gente não tem uma organização na rotina e isso faz parecer que a vida do outro tem muito mais horas do que a sua. Quando a gente fala de uma rotina equilibrada, não quer dizer que a gente está falando de uma vida perfeita, não quer dizer que a gente está falando de uma rotina perfeita. Não é sobre perfeição, e sim encontrar um equilíbrio saudável em que você consegue se dedicar em todas as áreas da vida, você consegue ser presente no que você escolhe ser. Então, não é sobre perfeição, é sobre encontrar realmente o equilíbrio de forma saudável. É muito comum a gente passar por momentos da vida em que a gente vai priorizar o trabalho e vai negligenciar a saúde. E a gente só passa a perceber isso muitas vezes quando acontece algum problema de saúde, ou quando a gente passa mal, quando a gente precisa às pressas ser hospitalizado por alguma razão. E isso é muito comum. Acontece da gente perceber isso quando a gente está lá no hospital, de que a gente precisa desacelerar, que a gente precisa realmente encontrar o equilíbrio entre o trabalho, a saúde e o lazer. Mas muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não percebe que está se dedicando muito mais ao trabalho e com isso a gente acaba negligenciando a saúde. E quando a gente consegue encontrar o equilíbrio, é como uma engrenagem, tudo começa a funcionar perfeitamente. Então, se a gente melhorar a nossa saúde, a nossa entrega no trabalho vai ser muito melhor, a nossa performance no trabalho vai ser maior, a nossa entrega também nos momentos de lazer vai ser melhor, vai ter mais qualidade. Então, a gente precisa de tudo girando perfeitamente para que a gente consiga encontrar esse equilíbrio de forma saudável. Para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, é muito importante a gente ter um bom planejamento. A gente precisa se organizar, a gente precisa pensar como que vai ser a nossa semana para a gente conseguir encaixar tudo que a gente precisa. A gente precisa ter a nossa rotina ali de trabalho, todas as pessoas precisam, mas a gente pode encaixar durante a rotina, durante a semana, momentos de lazer, momentos de dedicação à saúde. Então, por exemplo, eu sempre gosto de fazer o meu treino de manhã, é a primeira coisa que eu faço no meu dia, porque eu sempre brinco lá no meu Instagram que é primeiro o CPF e depois o CNPJ. Porque se eu tiver mal, se eu tiver com problema de saúde, se eu tiver com algum problema, pessoa física, eu não consigo cuidar da empresa, eu não consigo gravar vídeos, eu não consigo fazer o que precisa ser feito para o meu trabalho funcionar. Então, primeiro que a gente precisa cuidar da gente mesmo para depois cuidar dos outros, depois cuidar da empresa, enfim, depois pensar no trabalho. Quando a gente pensa nesse planejamento semanal, quando a gente pensa nessa organização do nosso dia, a gente precisa entender que o nosso cuidado com a gente mesmo, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, precisa ser uma prioridade. Muitas vezes a gente pensa, eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para me alimentar bem, para preparar refeições, eu não tenho tempo para isso. Mas eu gosto sempre de pensar que falta de tempo, na verdade, é falta de prioridade. É porque não é prioridade nesse momento. Só que quando vai ser? Eu fico me perguntando muito isso. Se a sua prioridade hoje não é cuidar da sua saúde, quando vai ser? Quando você tiver uma doença, ou quando você tiver impossibilitado de trabalhar porque ficou doente, ou quando você tiver
um problema mais grave que você vai precisar se afastar. Então a gente precisa prevenir essas doenças, a gente precisa prevenir de acontecer uma coisa pior com a sua saúde para não chegar a esse ponto e a gente conseguir, consequentemente, aumentar a nossa performance no trabalho, já que o trabalho é um fator tão importante da nossa vida. Eu penso que a gente precisa estar bem para conseguir desenvolver ele melhor. Outro ponto importante nesse momento que a gente está priorizando o nosso autocuidado, que a gente está priorizando a nossa saúde, é a gente conseguir estabelecer limites e dizer não. Porque muitas vezes a gente diz sim para várias coisas que não vão agregar na nossa rotina, no nosso trabalho, no nosso bem-estar. Então a gente acaba fazendo coisas para agradar o outro ou para se sentir bem com o outro. E muitas vezes essas coisas não vão agregar na sua vida, na sua rotina, acabam, na verdade, te sobrecarregando, fazendo com que a sua rotina fique cada vez mais exaustiva. Outro ponto importante é definir horários de trabalho. Isso é muito difícil, é muito desafiador, principalmente para quem é empresário, porque eu falo por mim, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de definir horários para o trabalho, porque se deixar, a gente sempre tem demanda, e como muitas coisas a gente faz pelo celular, a gente acaba que tá com o celular na mão o tempo todo, então acaba que a gente quer trabalhar o tempo todo para poder resolver as coisas, adiantar demandas. A gente trabalha da hora que acorda até a hora que vai dormir. Mas é muito importante a gente definir esses horários para a gente conseguir ter um momento de lazer, para a gente conseguir ter um momento em que a gente vai se dedicar à saúde. Então, por mais que seja desafiador, é muito importante a gente definir horários de trabalho. Além de definir horários para o trabalho, é importante definir também momentos para o lazer e o relaxamento. É muito importante a gente ter esses momentos em que a gente vai relaxar, em que a gente vai descansar a mente, para a gente conseguir trabalhar de uma forma melhor depois. E quando eu falo em momentos de lazer, momentos de relaxamento, eu não estou falando pra gente ficar jogado no sofá vendo televisão ou jogado no sofá mexendo no celular, porque isso não é descanso. Isso pode ser até conversa para um outro vídeo, mas é uma descarga ali de dopamina em que a gente não vai descansar, a gente vai ter essa falsa sensação de que está descansando, mas na realidade não está. A gente está só recebendo informação que acaba que a gente fica ainda mais cansado depois. É importante também nesse processo dessa transformação na rotina, a gente, além de buscar o equilíbrio, a gente buscar a flexibilidade também, porque acontece que muitas vezes a gente implementa uma mudança na nossa rotina e a gente tem a tendência de querer ser muito rígido naquela mudança. Então, por exemplo, comecei a fazer academia, não vou faltar nunca, não importa o que aconteça, se eu não vou deixar de ir num aniversário para poder ir na academia no horário que eu tô acostumada. A gente tem essa tendência de ser muito rígido. Mas é importante a gente ter essa flexibilidade de que, não, tudo bem, tô fazendo uma mudança, mas não quer dizer que eu vou perder momentos importantes da minha vida para poder manter a rotina daquele jeitinho que eu desenhei e com os horários que eu estabeleci. A gente não pode ter esse terrorismo também, senão a gente não vive, não tem momentos de lazer e acaba indo tudo por água abaixo, porque a gente não consegue encontrar o equilíbrio e nem a flexibilidade. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje sobre a rotina com equilíbrio, para a gente conseguir ter tempo para se dedicar ao trabalho, para se dedicar à saúde e também para os momentos de lazer, que é importante para a gente conseguir girar essa engrenagem e tudo funcionar da melhor forma possível. Se você quer se tornar protagonista da sua própria vida, estão abertas as inscrições da minha consultoria. Então, se você tem interesse em saber mais como que funciona a minha consultoria, é só você acessar o meu Instagram, mandar uma mensagem lá no direct ou me chamar no WhatsApp, que eu vou explicar como que funciona a minha consultoria, como que eu vou poder te ajudar a se transformar na pessoa que é protagonista da própria vida. Então é isso, se você gostou do vídeo de hoje, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também de produtos que eu utilizo e indico. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.